Graça e paz. Vamos abrir as Escrituras na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ouvir esta leitura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Muitos cristãos conhecem o perdão dos pecados, e isto é tão maravilhoso. É precioso. Todos nós precisamos de perdão de nossos pecados. Mas existe muito mais do que isto. Apenas isto não muda o nosso interior, a nossa vida, a nossa natureza. Não muda o nosso rumo. O que você pensa do pecado? O pecado merece ou não merece a morte? Por que Jesus teve que morrer pelo pecador? Se esse pecador não merecia nem precisava morrer. Se o pecador não merecia a morte, por que então Jesus teve que morrer, quis morrer e morreu por esse pecador? Se a sentença dos pecadores não era a morte, então por que Jesus se submeteu à morte por eles? Já que a sentença não era a morte, por que morrer? Mas aos olhos de Deus, a sentença do pecador é a morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que está determinado pelo próprio Deus. O salário do pecado é a morte. Mas para ter pecado tem que ter o pecador, porque é o pecador que produz. Sabendo ou não, ciente disso ou não, nós merecemos a morte. Por quê? A própria palavra responde. Em Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, separados estão da vida de Deus. Esses todos pecaram, é importante observar isso. Esses todos pecaram reporta a queda de Adão. Quando que todos pecaram? Quando Adão pecou, porque Adão era o representante, o cabeça da raça humana.
E Deus preveniu. Deus preveniu o ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está avisado. Rebelião, desobediência, que foi o caso de Adão, contra Deus, merece a morte? Rebelar-se contra Deus, desobedecer a Deus, merece a morte? Sim, merece. Por que merece? Porque Deus acha que merece. E Ele está certo. Qual é o sentimento de Deus para com o pecador e o pecado? Acabar com ambos. Esse é o sentimento de Deus em relação ao pecador, em relação ao pecado. Acabar com eles. E foi isto que aconteceu na cruz. Ali na cruz, Deus acabou. Porque Ele levou, Jesus Cristo levou os pecados e levou também o pecador ali na cruz. Você acredita que Deus vai tolerar o pecador ofendendo a pessoa dele, contrariando a natureza dele, se rebelando contra a pessoa dele? Não, Deus não vai tolerar isso. Só tem uma solução encontrada pelo próprio Deus, que é a morte desse pecador. Mas, preste atenção, morte em Cristo. Entenda bem isto. Tem a morte física, que é uma morte em consequência do pecado. Essa morte é bem entendida, porque você vê ali no caixão a pessoa estendida. A morte física é em consequência do pecado. Tem a morte em pecado, que também é em consequência do pecado. A morte espiritual. Mortos em delitos e pecados. O pecador se encontra morto em seus pecados, separado de Deus, o pecador. Tem uma morte que é chamada de segunda morte. Essa é o lago de fogo. E para lá serão lançados todos os que não creram na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E tem a morte em Cristo para o pecado. Morte para separar a pessoa do pecado. Essa morte é a nossa libertação do pecado, é a nossa salvação do pecado. Morte em Cristo, ali na cruz. É desta morte que nós estamos falando. Irmãos, não é possível não ser pecador.
Não tem jeito. Não é possível não ser pecador. Não ensinamos nossos filhos a pecar, eles pecam. Naturalmente, automaticamente, pecam. Porque a nossa natureza caída peca. Não é preciso ensinar um cachorro a latir, farejar uma caça ou outra coisa qualquer, rosnar. O rosnado de um cão pode indicar que ele está furioso, bravo, agressivo, mas também pode indicar outros sintomas, como medo, insegurança, insatisfação, proteção, a forma dele se proteger. Não tem como curar o cachorro disso. Não tem jeito. Não tem como tirar esses hábitos do cachorro. Só se morrer. Se morrer, tira. Acaba tudo. Assim é com o pecador, com o velho homem. Não há cura para o velho homem. Tem gente que acha que tem. Oração, louvor, se isolar, mas não tem cura para o velho homem. Este tem que morrer. Por isso que eu falei do perdão. Ele é tão precioso. E nós precisamos do perdão. E revela um Deus perdoador. Mas só o perdão não é suficiente. Deus ama o pecador, eu acredito que ama, e tem uma proposta, um projeto maravilhoso para a vida desse pecador. Qual? Acabar com ela. Esse é o sentimento de Deus. E Jesus veio para isso. Acabar com a nossa vida pecadora e no lugar colocar a vida dele. E encher-nos de tudo que ele é. O que ele é. Então Cristo é o amor em nós. É a paz em nós. É a santidade em nós. É a pureza em nós. Está tudo concentrado aí na pessoa de Cristo. Vida cristã não é um esforço para tentar melhorar um pouco. Tem gente que gostaria de melhorar pelo menos um pouco e se esforça. Mas vida cristã não é esforço para tentar melhorar um pouco. Também não é um programa de recuperar o pecador, o homem velho. Deus não trabalha com recuperação de homem velho, de velha natureza. Vida cristã, irmãos, não é uma tarefa de tentar não pecar. Aquele esforço, tentando evitar o pecado o quanto pode. Não é isso. Vida cristã não é um reprocessamento do homem velho. Não é atualizar o pecador.
com uma versão mais recente. A versão mais recente do pecador é sempre a pior. Pode até ser sofisticada, mas é a pior. Qual é a sua versão? Deus não trabalha com versões. Ele trabalha com cruz, com morte. Tem que morrer naquela cruz. Deus quer colocar a vida dele em nós. Você é santo, não porque está tentando, não porque está segurando a barra o tempo todo, mas porque tem alguém vivendo em você, e esse alguém é Cristo, é Jesus Cristo. Ele vive em nós a vida justa e santa dele. É por isso. A vida pecadora é uma vida natural e é uma vida que está privada do reino de Deus. Ela não pode entrar no reino de Deus. Se entrar, peca. Onde essa vida entrar, pode ser no céu. Peca. A nossa vida pecadora, ela está sob sentença de morte. Já nasce. Tem que ser crucificada em Cristo. Os pecados são apagados de forma tão perfeita que nunca mais nos serão lançados em rosto. Que isto é uma coisa preciosa. Deus perdoa os nossos pecados, todos eles, de uma maneira tão perfeita que jamais esses pecados cancelados, perdoados, limpados, apagados, serão lançados na nossa cara. Quem faz isso é o pecador. Apocalipse 7:14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui está falando os crentes que foram mortos na grande tribulação. Mas o que eu quero destacar aqui é esta expressão final: lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em relação aos pecados que cometemos, estamos, eu creio, alvejados pelo sangue de Jesus. Estamos mais alvos do que a neve. Pelo sangue de Jesus
os nossos pecados. Disso estamos alvos, porque o sangue de Jesus tem este poder. Não há pecado cometido que o sangue de Jesus Cristo não possa limpar perfeitamente. Mas é aqui que eu quero que você siga o raciocínio. A salvação não é apenas de pecados cometidos. Tem mais. É também e principalmente uma salvação de nós mesmos, ou seja, daquilo que nós somos. O que somos? Pecadores por natureza. Os nossos pecados anteriormente cometidos não foram deixados impunes, mas foram devidamente tratados no sangue do Senhor. Agora é a vez do próprio pecador de não ser deixado impune, mas tratado por Deus. Agora, irmãos, já ultrapassamos o que fizemos, o que cometemos, e chegamos agora no que somos. E é disso que Romanos 6 e 7 trata, do que somos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A justificação agora é pela morte em Cristo, a libertação daquilo que nós somos. Eu gosto muito deste texto, junto com outro texto, que é João 12, 32, e segunda carta aos Coríntios 5, 14, porque parece até que são gêmeos esses dois textos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E foi desse jeito que eu morri. Foi assim que eu morri. Por isso que eu posso dizer: eu estou crucificado com Cristo, que eu morri com Cristo, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Por quê? Porque Jesus me atraiu a si naquela cruz. Se Ele não tivesse me atraído, então eu não teria morrido. Mas Ele me atraiu. Quando Cristo foi levantado da terra sobre a cruz, Ele, preste atenção, além de sangrar, derramar o seu sangue, Ele nos atraiu para si. Com qual finalidade? Com qual finalidade Ele nos atraiu para si? João 12, 33 é o versículo seguinte que vai responder. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus disse que seria levantado da terra. E Ele disse que
esse levantamento era para morrer. O gênero de morte é a cruz. Sabemos hoje que é a cruz, que ele morreu crucificado. Então, se ele está dizendo que o levantamento dele era para morrer, então, irmãos, com qual finalidade ele nos colocou nele? Com a mesma finalidade. Se ele foi levantado para morrer, eu fui colocado nele para morrer também. Essa é a finalidade. Ele nos deu a morte com ele, morrer com Cristo para ser tratado na raiz, ser tratado a causa, o que somos. A nossa maior encrenca, maior enrascada é a nossa natureza pecaminosa, que foi estabelecida no ser humano pela força do diabo e do pecado, na queda. Esta natureza é chamada de velho homem. E o ofício do velho homem é servir ao pecado. A sina do velho homem é a servidão ao pecado. O velho homem tem uma sina, ele nasce com essa sina: servir o pecado. Não tem cura, não tem remédio, nada pode mudar isso. Só tem um jeito, é o jeito de Deus, que é a morte de Cristo, de Jesus Cristo, e a nossa morte em Jesus Cristo. Ele já morreu para que nós pudéssemos morrer também com Ele. Romanos 6, 1 e 2, depois o versículo 11. Pode ler na sequência aí, tudo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então preste atenção. A salvação de nós mesmos, a salvação de ser pecador, do velho homem, se dá, preste atenção agora, não no fato de ter sido perdoado os pecados, mas na morte com Cristo. Essa salvação aqui você precisa entender que ela acontece não por causa do perdão dos seus pecados, mas por causa da sua morte com Cristo lá na cruz. Você morreu. Jesus destruiu toda a produção pecaminosa e fechou a fábrica. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. A nossa situação pregressa foi resolvida pelo sangue, mas o velho homem é tratado na morte com Cristo. No sangue de Cristo nós encontramos o fim dos nossos pecados dantes cometidos, mas na nossa morte com Cristo nós encontramos o nosso próprio fim
para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, ganhamos a vida dele e ele vem viver em nós a vida que é ele. Então, nessa ressurreição com Cristo, a vida de Deus é dada a nós, mas é dada no lugar da vida pecadora que foi crucificada. Então, encare a cruz de Cristo. Não fuja. Não tome um atalho. Não é fácil encarar a cruz de Cristo, mas temos que encarar. Encare a cruz de Cristo. Primeiro, olhe para baixo. Encontre o sangue vertido de Cristo que cancela os pecados. Depois, levante a cabeça e entre na identificação com Cristo e morra com Ele. Entregue-se à morte com Cristo na cruz. Só assim você receberá a vida de Deus em você. O texto que nós iniciamos diz assim, que foi lido no início: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É lamentável que muita gente pega este texto não para experimentar a libertação tremenda que o texto está mostrando, mas para justificar os seus pecados. E não basta justificar só os seus, tem que justificar os dos outros também. Mas será que essa era a ideia do apóstolo João quando escreveu? Irmãos, cuidando bem dos tempos do verbo grego aqui, teremos uma tradução mais literal deste texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para ter nos perdoado nossos pecados e ter nos purificado de toda injustiça. Por que que eu gosto aqui? Porque é uma obra passada. Já aconteceu tanto o perdão como a purificação lá na cruz, quando Cristo morreu, no dia em que Ele morreu. Ele já fez isto, e esta obra está disponível para quem quiser crer. Estas duas obras foram feitas na cruz, quando Cristo morreu lá. E isto precisa ser crido. Não crer é esnobar o perdão e a purificação realizada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A palavra confessar significa estar de acordo com alguém a respeito de alguma coisa, ou de alguma coisa que foi dita, que foi falada. Neste caso, é estar de acordo com Deus a respeito dos nossos pecados e também da nossa purificação total. Antes de mais nada, Deus quer que vejamos nosso pecado como Ele mesmo a vê. Como que Deus vê o pecado? Ele vê como pecado
pecado mesmo. Porque estão mudando. Os pregadores estão mudando. O que era pecado lá na época de Paulo não é mais agora. Lá na época de Paulo era pecado, agora o mundo mudou. Não é mais pecado. Não, Deus vê o pecado em qualquer época, pecado mesmo. É pecado. Então você tem que entender que pecado é pecado. Se realmente concordamos com Deus a respeito dos pecados, então nós também temos de vê-los, todos esses pecados, já perdoados, e desfrutar desse perdão. E também devemos crer que estamos purificados de toda injustiça. É desse modo que Deus está vendo e que Ele quer que nós vejamos também. Então aqui diz, este texto é muito rico. Deus é fiel e justo para fazer duas coisas. Vocês viram aí no texto. Quais são as duas coisas que Deus fez? Porque Ele é fiel e Ele é justo. Perdoar e purificar. Não são as mesmas coisas. Perdoar e purificar. Confessar significa então dizer o que já foi dito, falar a mesma coisa. Aquilo que Deus diz em sua palavra, Valdir, é o que nós temos que confessar. Eu só posso confessar aquilo que Deus disse na palavra. Se Ele não disse, não tenho o que confessar. E é uma confissão pela fé. Nós confessamos a verdade que Deus já estabeleceu e revelou para nós em sua palavra. Então confessar é confirmar a palavra de Deus perante o Deus da palavra, mas confirmar em você, na sua experiência. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Ao confessar pecado, estamos dizendo sobre o pecado que estamos confessando a mesma coisa que Deus diz sobre ele. Agora, o que Deus diz sobre o pecado? Ele diz: cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Jeremias 31, 30. É assim que Deus vê a coisa. A pessoa que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. E o texto que já foi lido: o salário do pecado é a morte. O nosso pecado é a nossa sentença de morte. Não é brincadeira. O meu pecado é a minha sentença de morte, segundo o próprio Deus. Então, irmãos, quando confessamos que somos pecadores, estamos admitindo que somos dignos de morte. Concorda? Se a sentença do pecador é a morte, você confessa que é pecador, você está admitindo a sua morte, que você é digno de morte. Muitos chegam a Deus por vários motivos.
buscando cura, buscando bênção, para melhorar na vida, buscam solução para as mais variadas coisas, outros buscam dinheiro, sucesso econômico. Mas quando nós chegamos a Deus, presta atenção, entendendo a gravidade da nossa situação, a gravidade do meu caso, quando confessamos os nossos pecados diante de Deus, estamos dizendo: se você entendeu a gravidade, se você chegou assim, se você está entendendo o quão grave é o pecado, então quando você chega diante de Deus para confessar esse pecado, você está dizendo o seguinte: Deus, eu preciso morrer. E Deus está só concordando com você, porque Ele sabe, porque foi Ele mesmo que deu a sentença de morte. Eu preciso morrer. Quando você está confessando os seus pecados diante de Deus, é isto que está dizendo: eu preciso morrer. Senhor, eu entendi a podridão que eu sou. Entendi a gravidade do meu caso. Estou aceitando pela fé a minha morte com Cristo. Eu mereço a morte. Sou digno de morte. Eu preciso morrer para ficar livre de mim mesmo e do pecado. Eu estou aceitando pela fé a minha morte com Cristo na cruz, e aceitando também a vida de Deus, a vida de Cristo em mim. Aí acaba essa conversa de peco hoje, peço perdão, e amanhã de novo, depois de novo, semana toda, mês todo, ano todo. Acaba com isso. Lamentavelmente, muita gente vive um círculo vicioso. Isso que eu falei. Peca e confessa. Peca de novo e confessa novamente. E repete. E assim caminha o seu cristianismo falso. Mas o texto da primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, não é nada disso, irmãos. Pelo contrário, visa a nossa libertação total do pecado. O apóstolo João fala de confissão, fala de perdão e fala de purificação de toda injustiça. Toda. Não ficou nada para trás. Purificação de toda injustiça. O que é isto? Perdão de pecados é uma coisa, purificação é outra. Purificação de toda injustiça é a remoção da causa, da produção de pecados, irmãos. Porque se não sai essa causa, você não fica puro, nunca vai ser. Então, é a purificação do indivíduo pela crucificação e extração da sua velha vida pecaminosa, da sua velha natureza, do seu velho homem.
em Cristo, porque acontece em Cristo, é ali que a vida velha é crucificada, o velho homem é crucificado e é removido, é ali na cruz do Calvário. Aí tem purificação. É isso que significa purificar de tudo, toda a obra da injustiça, a obra da iniquidade. Então, fomos perdoados dos pecados, mas não só fomos perdoados dos pecados. A palavra diz que nós também morremos para o pecado. E tem mais uma coisa: não vivemos mais nele. Fomos perdoados do pecado, fomos perdoados dos pecados, morremos para o pecado e não vivemos mais nele.